Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, eu sou o pastor Iago Martins e você está no Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas. Hoje, de vocês que deixaram perguntas aqui nos vídeos do canal. Lembrando, se você quiser ser respondido aqui no 2 Dedos de Teologia, deixa um comentário nesse vídeo, certo? E a minha equipe está preparada para selecioná-la aí do mar de perguntas e responder vocês. Vocês podem curtir e comentar nas perguntas que vocês mais gostarem aqui embaixo, pra gente selecionar as perguntas que vocês mais querem, as perguntas mais badaladas aí e dar respostas apropriadas aí pra todo mundo. Lembrando que a gente tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Às vezes a gente atrasa um pouco se eu mandar o vídeo pro Gabriel Tuller muito tarde, mas aí a gente faz tudo pra ser 10 horas da manhã. Mas a gente tem vídeos outros dias e a gente vai aumentar a agenda de vídeo já. Porque agora a cada 15 dias, ou seja, semana sim, semana não, teremos um quarto vídeo na semana, que vai ser o retorno do nosso glorioso Baixo Clero, o nosso podcast de conversas pastorais do 2 Dedos de Teologia. Não mais como um programa ao vivo, tava fazendo ao vivo porque não tinha grana para pagar editor. Agora, graças aos patrocinadores do canal, a gente tem dinheiro para pagar os editores agora e para contratar a equipe para trabalhar com a gente. Glórias ao bom Deus. Então, a gente terá o Baixo Clero novamente editado, coisa linda, coisa fina, a cada 15 dias. Ou seja, 2 vezes por mês teremos podcast aqui no canal, tanto aqui no YouTube como na sua plataforma favorita de podcasts. E, se Deus quiser, a gente vai caminhar aí para deixar ele semanal, toda semana. Além dos 3 vídeos por semana que a gente já tem, um podcast em vídeo editado bonitinho, também em áudio nas plataformas aí que você gosta. Isso é o 2 Dedos de Teologia trabalhando para aumentar a popularização de teologia na internet. Então sempre que você encontrar uma publi aqui no canal, apareceu a publi, você levante a mão pro céu. Você que gosta da gente, você agradeça. Obrigado, Senhor, porque tem essas empresas pagando o 2 Dedos de Teologia para divulgar coisa. Porque eu acho, vou falar aqui na moralzinha, a gente é o canal que mais reinveste, porque seria muito confortável tá fazendo 2 vídeos por semana e pronto. Mas a gente aumentou a quantidade de vídeos, tá aumentando mais a quantidade de programas. E a partir de setembro, olha só, a partir de setembro, nós teremos um De Olho no Texto toda semana. Você aí, chorão, seu chorão, que tava chorando, cadê o De Olho no Texto? Iago, agora é só pergunta, pastor, cadê o De Olho no Texto? Estamos aqui para atender seu choro. O que é que você reclama, humilha e xinga chorando, que eu não respondo e faço bonitinho sorrindo? Então, toda segunda-feira vai ser o dia oficial do De Olho no Texto ou do 2 Dedos de Teologia aqui no nosso canal. De Olho no Texto, nosso programa de exegese, 2 Dedos de Teologia, nosso programa que a gente desenvolve algum assunto teológico ou prático da vida da igreja. Toda quarta-feira, Pergunte ao Pastor, e às sextas-feiras, ou Pergunte ao Pastor, talvez um react, talvez um teólogo do Twitter, por que não? A gente quer deixar a agenda do canal bem organizadazinha, cada 15 dias, Baixo Clero. Quem sabe a gente pode ter Baixo Clero toda terça-feira daqui a pouco. Então ore aí que a gente tá querendo voltar até com o canal do Mundo Cópia. Então vem com a gente, que esse canal, só decolando aí pro serviço da Igreja de Deus. Então, isso posto, bora pro vídeo de hoje. Comparando o NVI e Almeida Revista Atualizada de Salmo 116:15. Afinal, Deus se alegra ou fica triste quando morre um crente? Gente, dá um joinha pro pastor Iago responder. Excelente pergunta. Vamos lá. Na NVI a gente tem o seguinte: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Se a gente for na Almeida Revista Atualizada, diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Se eu entrar na NAA, eu gosto muito da NAA. A NAA diz assim, mesma coisa. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A palavra que é traduzida para preciosa, na NAA e na ARA, deixa eu ver aqui no hebraico, é Yakar, é aquilo que a NVI traduz com ver com pesar. Se a gente conferir outros lugares onde essa palavra é usada, vamos lá, exegese aqui em tempo real. Deixa eu ver aqui. Se é ver com pesar, né? Por que a NAA e a ARA traduz como preciosa? Deixa eu ver como é que essa palavra é usada em outros lugares aqui. Lá, 1 Samuel 3:1 usa: o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Aqui é traduzido como a ideia de raridade, uma coisa que acontece pouco. Em Jó 28 também usa o termo: o seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Preciosidade. Tem a ideia de raridade também, né? O ônix, preciosidade, raridade. Salmo 36, a palavra traduzida como preciosa. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Provérbios 1, também traduzido como precioso. Acharemos todo tipo de bens preciosos. Provérbios 24 também como precioso. Vamos lá. Não é? Que interessante. No contexto do Salmo, a gente vê o cuidado de Deus para com seu servo em seu momento de necessidade, de aflições, nas súplicas, na iminência da morte. E assim, a morte dos santos de Deus, ou seja, do povo de Deus, né? É algo tratado como precioso, porque a vida deles é querida por Deus. Então, o que me parece é que a NVI captou o significado de lamento diante da morte de algo que é valorizado. Então, se é precioso, então quando você perde algo precioso, você lamenta. Enquanto as Almeidas aqui captam o valor que aquela morte tem para o Senhor. A gente não tem que necessariamente escolher uma tradução em detrimento de outra, talvez a gente possa olhar as duas em conjunto, né?
em que cada equipe de tradução está chamando a atenção para um fato específico diferente acerca da palavra. Ou seja, porque os santos são preciosos, como uma pedra preciosa, né? Até a ideia de raridade aqui, seria uma coisa que Deus tem com pesar, né? Quando perde. Talvez seja essa a melhor conciliação entre as traduções aqui. Agora, realmente, essa tradução da NVI é interessante. Se essa morte é preciosa, não é? Enya Yara dá um sentido bem mais literal ao original hebraico. Há uma preciosidade aqui na morte dos santos. A NVI já faz uma tradução mais interpretativa. Por que é que essa morte é preciosa, né? É porque Deus tá perdendo uma coisa que é valiosa para ele. É a vida de um santo. E por isso, Deus lamenta e se relaciona com pesar. Eu preferiria a tradução da NAA aqui no caso, tá? Se eu tô lendo direito aqui, NAA, Ara, é mais literal e eu acho que nesse caso a literalidade é um fator melhor, né, do que essa tradução mais, com esse esforço mais interpretativo, digamos assim. Mas o ponto é, Deus se entristece com a morte de seus santos porque ele valoriza inestimavelmente as suas vidas. Então, a gente pode pensar desse jeito, se a gente quiser conciliar as duas traduções. Agora, coisa muito boa sempre é comparar, tá? Sempre compare. Eu sempre digo, se você não sabe hebraico, se você não sabe grego, sempre compare traduções. Comparar traduções é uma coisa maravilhosa, porque aí você tenta pegar qual foi a filosofia por trás de cada comitê editorial. E veja, os comitês de tradução é gente grande, viu? É gente muito inteligente. Então, mesmo quando tem uma decisão que você não concorde, sempre foi uma decisão muito pensada, eu lhe garanto, de gente que se esforçou para entender aquele texto. Então sempre tente achar ali uma conciliação entre os comitês, que você vai estar bem abalizado aí em filosofia de linguagem e de tradução. Eu gosto de comparar coisas, eu acho que isso nos ajuda, como por exemplo, comparar camisetas. E sempre que eu comparo as camisetas da Insider com outras camisetas, sei que a Insider é incomparável. Não dá pra dizer que tem uma tradução bíblica muito melhor do que outra. Temos ótimas traduções no Brasil. Agora, camisetas? Ah, meu irmão, tem uma só para todas governar. E são as camisetas da Insider. Essas camisetas que você não precisa passar, que evitam a proliferação das bactérias que causam odor, fazendo com que o cheirinho, ó, fique excelente, mesmo com muito uso. Eu lavo pouquíssimas minhas roupas da Insider. Iago, você é porco! Eu vou dizer, eu só lavo minhas roupas da Insider por peso na consciência. Porque às vezes eu uso a mesma camiseta 6 vezes ao longo da mesma semana. Fico suado de, não, essa roupa aqui não dá mais. Não tem jeito. E aí no outro dia não tem cheiro de nada. Às vezes a camiseta fica suada, fica ali um cheirinho, fiz uma coisa, corri, peguei suor, calor, põe no cesto roupa suja. E aí no outro dia eu tô meio atarefado, eita, eu tenho que pegar a roupa, que roupa eu pego? Aí eu olho aquela roupa ali no cesto roupa suja já, olho pra ela, olha pra mim, eu pego pra ver, tá sequinha, eu cheiro, tá cheirosinha, eu visto e não tá amassada. Então assim, não seja porco, mas com a Insider, cara, eu acho que nesse tempo todo eu nunca lavei uma roupa da Insider porque precisei. Lavei porque me sentia mal de ficar usando essa roupa esse tempo todo e não tá lavando. Porque a Insider é o futuro tecnológico do vestuário. Tem gente que diz, nossa, mas a gente tem que normalizar roupa amassada, porque eu não quero mais passar roupa é muito chato. Não tem que normalizar roupa amassada, não. Tem que normalizar usar roupas que desamassam no corpo, como as roupas da Insider. Por causa do tipo de tecido, a tinta fica melhor, é melhor absorvida pelo material, então essas roupas duram muito tempo em investimento para a vida. Você tá esperando o quê? Para aproveitar então 18% de desconto usando o cupom TEOLOGIA, se for a sua primeira compra, ou 12% de desconto se for a sua segunda, terceira ou compras subsequentes. Tem vários kits, pacotes e os descontos são sempre cumulativos lá no site. Vai no link na descrição e aproveita as roupas da Insider. Teste, compare e sinta no seu próprio corpo que a Insider é a melhor marca de camisetas básicas e de vários outros vestuários como gola polo, Harley-Core, pullover, calça, roupa de academia, roupa feminina e tudo mais do Brasil. Link aí na descrição. Eu não consigo entender porque as pessoas levam seus problemas pessoais para pastores de igrejas resolverem. Na minha cabeça isso não faz o menor sentido. Olha, tem alguns princípios a serem entendidos aqui. O primeiro é, a gente não resolve os nossos problemas e pecados sozinhos. A gente resolve com ajuda e Deus nos deu a igreja para nos ajudar na solução dos nossos pecados. A gente não pode simplesmente achar que, eu tenho um problema, não vou pedir ajuda para ninguém. Bom, se a gente tá falando de pecado, o pecado é algo que tá ali para ser resolvido por Deus, também por meio da igreja. Até porque a igreja é o local onde nós confessamos pecados. Olha o que Tiago fala. Tiago vai dizer, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. De maneira geral, nós confessamos os pecados uns aos outros e oramos uns pelos outros justamente com o objetivo de sermos curados desses pecados. Então, quando você chama um pastor, ou um membro da igreja, ou um colega da igreja, um presbítero, ou uma liderança, um irmão, para confessar pecados e orar por esses pecados, está vivendo vida de igreja. Então, muitas vezes você chama o pastor para participar da sua vida por isso. Em segundo lugar, a igreja existe como um lugar para nós cuidarmos uns dos outros. Não só Paulo, mas o autor aos Hebreus, Pedro, João, vai falar da igreja como essa comunidade de cuidado. Igreja é um local onde nós nos cuidamos, onde nós nos ajudamos nesse crescimento de fé. Tem gente que diz, mas eu não preciso da igreja para ter minha vida com Deus. Eu digo, rapaz, parabéns, você é um super-homem, você é uma pessoa incrível.
Porque eu preciso de igreja para ter vida com Deus. Se eu não tiver a igreja do meu lado, cara, minha fé vai enfraquecer. Se eu não tiver uma igreja do meu lado me ajudando para que eu não queira o caminho do pecado, me lembrando do caminho da santidade, me convidando ao arrependimento, me encorajando nos momentos de fraqueza, cara, minha fé não se sustenta tão fortemente assim não. Ah, mas a minha fé está depositada em Cristo Jesus somente. Está, mas Jesus nos deu meios de graça. Jesus nos deu instrumentos, elementos da vida comunitária para nos auxiliar e nos fortalecer nesse caminho de fé, que é a pregação da palavra, é a comunhão, são as ordenanças, é a ceia do Senhor, é o louvor, é a confissão, é a oração comunitária. Tudo isso faz parte do modo como Deus cuida de nós por meio da igreja. Eu gosto muito de 1 Coríntios 12, 22 a 26, que fala assim, ó: os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ou seja, um membro do corpo também ajuda o outro membro do corpo a ser edificado, de modo que existe uma unidade corporativa de que a tua dor é minha dor e o teu sofrimento é o meu sofrimento. Então a igreja é esse espaço de cuidado mútuo. É isso que faz com que a gente consiga crescer em maturidade na fé. Em terceiro lugar, pastores são especialmente designados por Deus para guiar a igreja no caminho da palavra. E isso faz com que muitas vezes os pastores sejam as pessoas apropriadas a serem buscados para alguns tipos de dificuldades. Isso vai para Atos 21, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então pastores cuidam do rebanho, Deus colocou eles lá para pastorearem a igreja do Senhor. Em 1 Timóteo 3,2, uma carta pastoral, Paulo vai dizer para Timóteo que o presbítero tem que ser apto para ensinar. Então o presbítero está ali para poder ensinar. E ele vai dizer isso depois de dizer que o presbítero tem que ser hospitaleiro. Então existe uma hospitalidade, ou seja, uma abertura devida que é usada também como instrumento para o ensino das pessoas. Hospitaleiro, apto para ensinar, Paulo vai dizer. Hebreus 13 vai dizer: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Ou seja, líderes zelam pela alma das pessoas da igreja, cuidam e vão prestar contas a Deus pelo modo como zelaram, como vigiaram, que a ideia de vigiar é a ideia de alguém que vela, né, que zela por alguém que precisa de cuidado. Agora, isso posto, é claro que os pastores não são mágicos, né? Não são instrumentos para você ir lá e eles vão resolver todos os seus problemas. Existe um tipo de misticismo, ou mesmo uma visão meio clerical da figura do pastor, que faz com que alguns achem que o pastor é a pessoa mais próxima de Deus e que por isso ele vai resolver todos os seus problemas. O pastor é um mestre da palavra, um pastor, um líder que está ali para lhe ajudar e apontar para o caminho de Deus. Ele não é a salvação de todos os males e problemas do seu casamento, da sua vida, porque você tem que correr ao sumo pastor, aquele que é o pastor do seu pastor, né? Que é o Senhor Jesus. E muitas vezes as igrejas perdem quando não conseguem se pastorear mutuamente, quando todo pastoreio se dá por meio do indivíduo que está ali, ou dos poucos indivíduos que estão ali, e não da comunidade se pastoreando, né, no caminho da palavra de Deus. Por isso, em parte, o que você diz aqui tá certo. Por que as pessoas procuram pastores para resolver esses seus problemas? Realmente, as pessoas deviam conseguir resolver seus próprios problemas também sozinhos, porque existe um nível de autonomia dado pelo Espírito Santo para a solução dos problemas. As pessoas deveriam procurar a solução dos problemas também na igreja como comunidade, mas os pastores também estão lá, e aí é parte do problema do comentário. Os pastores estão lá para serem instrumentos de Deus para ajudar a solucionar alguns problemas também, principalmente questões que envolvem a moral, o pecado e tudo mais. O pecado em pensamento é só relacionado ao pensamento proposital? Pensamentos pecaminosos que você rejeita, mas acaba vindo em mente de maneira corriqueira, ainda é pecado? A gente tem que considerar isso de duas formas, tá? Primeiro é da ideia de pecados não intencionais. A Bíblia fala que nós cometemos pecados dos quais nós não temos ciência. Existem pecados não intencionais. Davi ora para que Deus lhe perdoe pelos pecados que ele nem tinha consciência que cometia. Então nós cometemos pecados dos quais não temos ciência deles com alguma frequência. Porque às vezes nós fazemos coisas que são pecaminosas e não sabemos que são pecaminosas. Muitas vezes nossos sentimentos são pecaminosos. Muitas vezes nós disfarçamos nossos pecados, nossas más motivações por trás daquilo que parece mais bonito, mais certo, mais correto. Eu não lembro se foi o Charles Spurgeon ou se foi o Lloyd Jones que disse que existe pecado até por trás de nossa santidade. Porque somos homens e mulheres enfiados no pecado. Claro que nós encontramos o caminho de santificação, nós vencemos o pecado em parte, mas o pecado ele tá aí, ele nos mancha também. Ele nos mancha até naquilo que a gente nem sempre percebe que é pecaminoso. Por isso que o legalismo é uma coisa só sem futuro, por isso que o orgulho é uma coisa sem nenhum futuro. Vocês usam o termo sem futuro também, fora do Ceará? No Ceará a gente fala isso, é sem futuro. É uma coisa que não presta. O legalismo é uma coisa sem futuro. Se sentir superior aos outros, porque eu não faço mais isso aqui, é uma coisa sem futuro. Porque todos nós temos nossas falhas e pecados manifestos em nós também. Mesmo quando a gente se sente superior ou melhor do que qualquer outra pessoa. A gente ora a Deus e pede misericórdia pelos pecados que a gente nem percebe que tem
Vê, isso aí tá na nossa mente, né? Então, a gente não tem que ter problema em dizer, nossa, cometi um pecado aqui, mas será que isso é pecado ou não é? Cara, a gente vai estar pecando com frequência. A gente tem que encontrar graça e misericórdia com frequência, entendeu? Porque é só assim que a gente é salvo. Então, assim, o pecado tá aí enchendo quem somos de toda forma. Então, quando a gente diz, eu tenho aqui um sentimento, um pensamento que não é intencional, um negócio que só surge aqui em mim, veja só, a nossa natureza pecaminosa, então, gera comportamentos autônomos que são pecaminosos. Gera desejos, gera vontades, gera impulsos, pensamentos que a gente não desejou tê-los imediatamente. Sentimentos que a gente não desenvolveu e alimentou porque quis, mas que surgem por causa de uma natureza que possuímos. Nós nos arrependemos de algo que não fizemos por escolha? Esquisito. Mas certamente nos arrependemos do fato de termos escolhido o caminho do pecado e da nossa natureza pecaminosa gerar esses pensamentos que surgem não por escolha. Então, quando a gente entende o pecado com P maiúsculo e o pecado com P minúsculo, facilita a gente entender bem, né? A gente tem o pecado com P maiúsculo. É a rebelião fundamental dos homens contra Deus. Eu odeio a Deus, eu nasci em pecado, eu tenho a natureza adâmica. Desse pecado com P maiúsculo, tem os pecados com P minúsculo. Dessa natureza pecaminosa nascem os outros pecados que a gente vai cometendo. Essa natureza pecaminosa, então, nos gera impulsos, vontades e desejos pecaminosos. Esses impulsos, vontades e desejos viram atos pecaminosos. Tiago vai desenvolver isso, né? Que tem uma vontade interna que se torna pensamento e tal, tentação, virando a prática do pecado. Quando nós encontramos Jesus, do que é que nós nos arrependemos? Da nossa natureza pecaminosa, do pecado fundamental. E claro, todos os pecados que vêm em volta disso. Quando somos perdoados na cruz, qual é aquele perdão que a gente recebeu? O perdão por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós não somos perdoados apenas dos pecados que cometemos, nós somos perdoados da nossa rebelião fundamental. Por isso que a gente se arrepende de uma vez por todas, é um arrependimento único de uma vez por todas, que gera o perdão total e absoluto de uma vez por todas. Agora, nós continuamos tendo essa natureza pecaminosa em nós. Essa natureza pecaminosa vai gerando impulsos e vontades. O que a gente faz? A gente pede perdão a Deus pela nossa natureza pecaminosa, está gerando essas vontades em nós, e nós fazemos o quê? Lutamos contra essas vontades. Se a gente dá atenção para essas vontades, então elas viram pecado. Se a gente alimenta essas vontades, elas se tornam pecado. Agora, o sentimento é pecado? Não é. Mas ele é fruto da natureza pecaminosa. A tentação é um pecado? Não é. Mas a tentação surge por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, então um pensamento involuntário, um pensamento pecaminoso que eu rejeito, vem de vez em quando na minha mente. Você praticou esse pensamento? Você alimentou esse pensamento? Não. Então você venceu, está lutando contra o pecado. É um bom caminho. Agora, de onde é que esse pensamento vem? Vem da sua natureza pecaminosa. Você se aproxima de Jesus, você pede perdão a Jesus por estar tendo esses pensamentos, porque esses pensamentos são frutos de uma natureza pecaminosa, mas você os vence, né? E cresce no caminho da santidade. É a mesma coisa em todo esse debate sobre questão homossexual, né? Muitos cristãos falam, mas aí você pode usar o termo crente gay, não pode? Você pode normalizar o impulso homossexual como um impulso normal, como um impulso como qualquer outro. Porque eu vejo muito isso, eu vejo nesse debate sobre homossexualidade uma má compreensão disso aqui. A prática homossexual é pecado? Sim. O sentimento homossexual é pecado? Não. O sentimento é uma tentação. Se eu alimento a tentação, eu peco. Se eu alimento o pensamento e o sentimento, eu peco. Se eu alimento o sentimento, o impulso e a vontade, eu peco. Mas esse impulso e essa vontade não é neutra. É fruto da natureza pecaminosa, certo? Uma pessoa que tem esses sentimentos porque é caído, porque tem uma natureza pecaminosa. O que é que essa pessoa faz? Ela se arrepende diante de Deus dessa natureza pecaminosa que está gerando esses sentimentos errados. Sentimentos esses que, se ele alimentar, se torna um pecado. Então por isso que eu acho muito estranho crentes dizer, eu sou um crente gay. É uma terminologia que eu acho muito ruim. É normalizar demais um impulso que ainda provém do que é pecado, ainda que ele por si só não seja um pecado. Ser um crente com sentimentos homossexuais, com desejos homossexuais, é ser um crente que está lutando contra um desejo pecaminoso, uma vontade pecaminosa. O que é diferente de um crente que tem desejos heterossexuais, que pode ser alimentado dentro de um ambiente de santidade. São duas coisas muito diferentes, tá? Eu não sigo essa perspectiva side B, esse negócio todo de que o impulso homossexual tem que ser tratado como uma coisa normal, tem que ser tratado como se fosse só uma vontade pecaminosa como qualquer outra. Cara, não é exatamente assim, tá? Você se identificar totalmente com o impulso pecaminoso, pra mim é um problema. Ter esse impulso é uma tentação, e ninguém é excluído da igreja por ter tentações. Um cara que tem tentações homossexuais, ele tem um tipo de desejo que é biblicamente condenável, que provém não por escolha dele, provém pelo modo como ele é configurado. O pecado o afetou e ele tem esses desejos. O que é que ele pode fazer com isso? O que ele pode fazer com isso é encontrar em Jesus redenção, perdão e força pra vencer esses desejos. Porque o homem tem impulsos, mas os impulsos não têm o homem, certo? Pelo menos não pode ter. Se Jesus morreu na cruz para pagar os pecados e a pena pelo pecado era a morte, então por que temos que morrer se Jesus já morreu por nós? A morte de Cristo nos concede a ressurreição, como a dele, mas continuamos tendo que morrer. Isso significa que em algum grau ainda estamos sofrendo a pena ou pagando pelo pecado? Quem está unido a Cristo ainda morre porque Cristo ainda não voltou.
para consumar a sua vitória sobre a morte. A promessa dele não é que nós não morreremos, a promessa dele é que nós passaremos pela morte e então ressuscitaremos. Não é que a gente está pagando o preço da salvação, é que a gente ainda sofre os males que o pecado trouxe sobre nós. Nós não temos mais a condenação do pecado, mas parte dos efeitos do pecado ainda estão sobre nós, inclusive o fato de que morreremos. 1 Tessalonicenses 4 fala dessa vitória de Cristo sobre a morte, de que quando ele voltar, quando for ouvida a voz do arcanjo, quando for ressoada a trombeta de Deus, ele vai descer dos céus e então os mortos em Cristo ressuscitarão com ele. E então os vivos irão até ele pelos ares, arrebatados para as nuvens. Essa é a nossa esperança. E é aí que a gente vai ter a vitória sobre a morte também. 1 Coríntios 15 vai dizer justamente isso. A pergunta é: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Então nós ainda estamos sofrendo os efeitos do pecado sobre nós, mas Jesus pagou tudo o que foi necessário para que o pecado não tenha mais o efeito de nos levar para a condenação eterna, para que encontremos salvação. Pastor, uma vez consagrado pastor, sempre pastor? Pastor, uma vez consagrado pastor, sempre pastor? Tem que acredite que sim, tá? Tem igrejas que acreditam que o pastorado, como um tipo de ofício, ele é algo perpétuo. Você é pastor para sempre, uma vez pastor, mesmo que não tenha mais igreja, você ainda é pastor. Eu não acredito nisso não, tá? Eu acho que o pastorado é uma função que é exercida a convite de uma comunidade. Eu posso deixar de ser pastor um dia, por exemplo, não é? Por exemplo, eu não estou pastoreando nesse momento, mas eu sou um pastor de licença. Eu ainda sou formalmente pastor de uma igreja, né? Voltarei ao pastorado no fim do ano. Agora suponha que, sei lá, eu vou fazer um doutorado aqui nos Estados Unidos. Essa mosquinha me morde de vez em quando, tá? Essa mosquinha me dá uma mordida. Mas eu vou fazer um PhD aqui fora, eu vou ficar 5 anos, 7 anos aqui nos Estados Unidos. Eu provavelmente não vou ser mais um pastor de licença, não vou ser mais pastor. Seria um estudante de teologia, sem ser pastor. O Pergunte ao Pastor ficaria com qual nome? Se eu não fosse mais pastor? Pergunte ao candidato ao PhD, pergunte ao que é o estudante do doutor. O programa ia ficar com problema, né? Sem nome. Mas eu acredito que não seria mais pastor. Seria uma pessoa normal, que não é pastor. Seria um cristão que não tá no ministério pastoral. Um pregador, talvez uma coisa assim. Quando eu terminasse o PhD, talvez eu voltaria pro Brasil. Eu provavelmente voltaria pro Brasil pra alguma igreja pra pastorear. E eu seria pastor de novo, entendeu? E se um dia, sei lá, eu deixo de ser pastor, eu deixei de ser pastor. Acontece. Esse negócio de cara ser pastor vitaliciamente, é pastor pra sempre. Não tá pastoreando igreja nenhuma, mas ainda é pastor. É um negócio sem futuro. Beleza, tem gente que acredita que é diferente, porque o cara é pastor, não é da igreja. Ele é pastor do presbitério dele. Então enquanto ele estiver ligado ao presbitério, ele ainda é pastor. E também beleza, cada igreja tem seu jeito de lidar com essas configurações. Eu acredito que o pastorado tá ligado à vida de uma igreja local. Se eu não estou pastoreando uma igreja local, eu não sou pastor, pura e simplesmente. Eu posso ser um pastor de férias, um pastor de licença, mas eu não gosto de ser pastor. Sou pastor porque fui pastor. Pra mim não faz muito sentido, não. Eu não acredito que pastorado é um cargo vitalício, não. Até porque a escritura fala de muitas possibilidades de pastores largando o cargo pastoral, né? Pense em 1 Timóteo 5:20, onde Paulo se refere aos presbíteros, e aqui a gente crê que presbíteros e pastores são termos intercambiáveis, a gente tem vídeo em que a gente explica isso. Ele fala sobre cenários em que pessoas são tiradas do pastorado. Então se alguém sai do pastorado, e aí, continua sendo pastor? Não, deixou de ser pastor. Mas e ele volta pro pastorado depois? Se ele voltar pro pastorado depois, como é que fica? Ele volta a ser pastor, sabe? Não é o tipo de coisa que vale a pena. Nossa, é um cargo vitalício. Cara, esquisito. Pra mim é muito esquisito. Quando o pastor se aposenta, né, ele deixa de ser pastor. Quando o pastor larga o ministério pra fazer outra coisa, deixa de ser pastor. Se você não tá pastoreando uma igreja, pra mim você deixou de ser pastor. Pura e simplesmente, você não tá exercendo o ofício pastoral. Beleza, tô de férias por um mês, deixei de ser pastor? Não, né? Tá ligado ali formalmente. Tô de licença por uns 6 meses, tudo bem. Tô de sabático por um ano, beleza. Mas tem que estar exercendo ali a função pastoral de alguma forma, ligado à sua comunidade. O que está querendo dizer em Marcos 10:30? Que realmente devemos receber 100 vezes mais vida nessa terra. A questão é o que é que nós recebemos, tá? O texto fala assim, ó, Marcos 10:29. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir receberá a vida eterna. Se a gente prestar bem atenção aqui, Jesus compara a perda de familiares por causa de Cristo com o recebimento das mesmas coisas por causa de Cristo. Ou seja, confessar a Cristo pode trazer rejeição dos familiares, mas receberemos pais, mães e filhos aonde? Como é que eu recebo 100 mães mais? Se eu perder minha mãe por causa de Jesus. Diz aí, perdi minha mãe por causa de Jesus, ou seja, minha mãe me rejeitou porque eu virei crente. Receberei 100 mães. Como é isso? Onde é isso? É um negócio literal? Não. Ele está falando da comunidade da igreja. Na comunidade da igreja, eu perdi minha mãe, mas eu tenho 100 mães. Perdi meu pai, mas eu tenho 100 pais. Perdi minha casa, mas tenho 100 casas. Perdi meu filho, mas tenho 100 filhos. Agora, essa comunidade vira uma coisa tão imiscuída que agora teremos neste povo aquilo que vai nos fornecer 100 vezes mais. 100 vezes mais ainda nessa terra. É o quê? É a igreja. Servindo como consolo, servindo como a nova família para aqueles que perderam, né, os seus lares por causa do evangelho. O que significa não ser demasiadamente justo nem demasiadamente sábio? Gente, isso aqui é Eclesiastes, tá? Deixa eu lembrar sempre para você, Eclesiastes é um livro complicado, porque Eclesiastes é Salomão apresentando como é a vida debaixo do sol, como é a vida em um mundo sem Deus, e então fazendo um contraponto com a vida sem Deus. Então parte da dificuldade da interpretação de Eclesiastes é entender onde é que o autor de Eclesiastes está apresentando ideias de como seria enxergar a vida sem Deus, e então onde é que ele está mostrando como a vida com Deus refuta
Isso ele acabou de dizer. Então, Eclesiastes possui pelo menos duas vozes. É a voz do Salomão sem Deus, e então a voz do Salomão que está refutando o Salomão sem Deus. Por isso, essa é a ideia do debaixo do sol, né? Debaixo do sol é a vida onde não há um céu, onde não há Deus sobre as nossas cabeças. É a vida perdida, a vida sem Deus. Isso é importante porque até a pessoa que é usada no livro muda. Em Eclesiastes 1 a 11, por exemplo, tudo acontece na terceira pessoa do singular. Ele, enquanto a coisa passa para a primeira pessoa do singular. No fim do livro, não tem mais a voz do pregador, né? Agora é uma outra pessoa que se dirige a seu filho. Ou seja, temos uma pessoa que fala sobre o pregador, a vivência do pregador. Então alguém que vai aplicar aquilo que o pregador falou. No capítulo 7, e nesse trecho em especial, a gente tem a vivência do pregador. Ele está falando sobre essa vida. E nessa vida, sem Deus, não vale a pena ser justo demais. Porque você vai encontrar inimigos, você vai ser visto como pessoa ofensiva até pra muita gente. Ser sábio demais vai te trazer muitos problemas, se você for um inteligentão, o que entende das coisas na roda. Numa vida sem Deus, você tem que ser justo só o bastante. Em uma vida sem Deus, tem que ser sábio só o suficiente. Se você estiver preocupado demais com justiça, preocupado demais com sabedoria, você não vai se dar bem em uma vida sem Deus. Se você olhar para o versículo anterior, isso te ajuda muito a entender o que o autor Eclesiastes está dizendo. Olha o que ele diz no versículo anterior. Tudo isso eu vi nos dias da minha vaidade. Ou seja, tudo isso eu vi nos dias da minha vaidade, os dias que eu vivi sem Deus. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias da maldade. Ou seja, o cara é justo. Olha o que eu vi quando eu vivi uma vida sem Deus. O cara era justo e morria logo. E o cara era ímpio e vivia bem muito. Aí ele vai dizer, olha, vale a pena ser justo demais não. Vale a pena ser sábio demais não. Porque nessa vida sem Deus, isso não vai te dar nenhum benefício. Eita, e agora? O que é que eu faço? Então eu faço o que agora? Realmente, né? Se não tem benefício nessa vida sem Deus, ser justo demais, sábio demais, aí o que é que eu faço? Nossa motivação é outra. Em 12:14 ele diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, vale a pena ser justo? Porque Deus vai trazer essas obras à luz. Se eu for viver essa vida simplesmente pensando nos benefícios que a justiça vai me trazer, cara, não vale a pena ser muito justo não. Mas sabendo que Deus há de trazer luz sobre as obras praticadas, é aí que a gente busca viver realmente em justiça. Interpretar Eclesiastes não é tão fácil. Então, sempre tem que se aproximar desse texto com prudência e sabedoria. Pergunta aqui de Rafael. Iago Magrinho. Ô, gente, tem gente que diz que eu tô mais gordo, gente que diz que eu tô mais magro. Vocês me ajudem aí, tá? Eu não tenho balança aqui, então não faço nem ideia como é que tá meu peso. Iago Magrinho. Por que Jesus disse em João 14:28 que o Pai é maior do que ele, sendo que ele e o Pai são um? Porque em João 14, Jesus está encarnado e pré-glorificado. Jesus e o Pai são um, mas neste momento na vida de Jesus, ele está sob a humilhação da encarnação, caminhando para uma humilhação ainda maior, que é a humilhação da tortura, da morte e da separação em ira diante da punição do Deus Pai pelos nossos pecados. É por isso que ele diz que o Pai é maior do que ele, porque ele está em uma situação de kenosis, de humilhação, de diminuição pela encarnação. Jesus não diz isso no sentido de hierarquia de qualidade, mas no sentido de hierarquia de papéis. Ele encarnado está submisso ao seu Pai. Nesse sentido, o Filho se submete à vontade do Pai e por isso o Pai é maior do que o Filho, tá bom? Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. Temos vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, então se organiza para estar sempre aqui conosco. Não deixe de aproveitar o cupom da Insider Teologia e aproveitar o futuro do vestuário para a sua vida. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.